Oi, tô de volta. Aproveitar porque a luminosidade aqui tá ficando escuro já. Então veja bem, o que acontece? Acontece que quando a pessoa perde a visão, ela perde o equilíbrio. E foi isso que aconteceu com Eutico. A Bíblia diz que ele estava sentado na janela e ele perdeu a visão, foi a primeira coisa que aconteceu com ele, e consequentemente, perdendo a visão, ele perdeu o equilíbrio. Perdendo o equilíbrio, buf, caiu, terceiro andar abaixo e estava morto. Quantas pessoas estão perdendo o equilíbrio hoje em dia? Satanás tem feito com que as pessoas percam o equilíbrio mental, né? Tantos casos nós vemos aí, tantos casos nós ouvimos falar, absurdos na televisão, você ouve falar de pessoas que mataram a própria filha, de pessoas que mataram a mãe, que mataram a avó, que mataram o tio, que mataram o pai, que fizeram isso e aquilo. Por quê? Porque perderam o equilíbrio. Porque elas perderam, em primeiro lugar, a visão daquilo que Deus tem para eles. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que Deus quer para você é vida eterna, é que você more eternamente no céu com Ele, porque Deus fez o céu para nós. Deus fez o céu para você. E quando eu perco a visão disso, eu perco o equilíbrio. Eu perdendo o equilíbrio, eu vou fazer besteira, eu vou fazer coisas erradas. E foi isso que aconteceu com muitas pessoas e que tem acontecido com muitas pessoas. E o que aconteceu com a vida de Eutico. Ele perdeu a visão, perdeu o equilíbrio, consequentemente caiu e foi levantado morto. Agora, a última coisa que aconteceu na vida de Eutico foi que aquele jovem perdeu a sensibilidade. Queridos, a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Aquele jovem perdeu a sensibilidade. Quando se perde a sensibilidade, entendeu? Você perde o sentido de todas as coisas. Quando você perde a sensibilidade daquilo que Deus está falando ao teu coração, a Bíblia diz, no profeta Isaías, diz que atrás de nós ouviremos uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Essa voz é a voz do Espírito Santo de Deus. Então, você não pode perder a sensibilidade daquilo que Deus tem falado ao teu coração, daquilo que Deus tem falado para a tua vida. Você não pode perder a sensibilidade disso. Você acha que eu estou aqui à toa? Você acha que todos os dias eu estou aqui à toa? Acabei de chegar do meu trabalho, tomei banho, me arrumei e estou aqui. Vou sair, vou para um culto agora, numa célula, numa casa de um irmão. Mas antes disso, eu estou aqui gravando para você essa mensagem de esperança e de fé ao teu coração. Por quê? Porque eu não posso perder a sensibilidade de que aquilo que eu estou falando de Deus, da palavra de Deus, daquilo que eu ministro, da palavra de Deus, para o teu coração é a verdade, é a pura verdade daquilo que Deus tem para falar. E você não pode perder a sensibilidade. Você precisa ouvir e entender que Deus está falando com você, que Deus te ama e que Ele se preocupa com a tua vida. E que Ele quer curar você tanto física como espiritualmente. Ele quer restaurar a tua vida, quer fazer algo novo na tua vida. E você não pode perder a sensibilidade disso. Deus te ama. Ele ama tanto que Ele deu Jesus por sua causa. Jesus morreu na cruz do Calvário pela nossa culpa, por nossa causa, porque aquela cruz não era dele. Aquela cruz era minha e era tua. Lembre-se disso, aquela cruz nos pertencia. Portanto, Jesus tomou, Ele levou sobre si todas as nossas maldições, todos os nossos pecados, todas as nossas dores, Ele levou sobre si, para que eu e você vivêssemos. Então nós não podemos perder a sensibilidade daquilo que Deus está falando. Deus está falando para você através desse Orkut. Deus está falando para você, a mensagem de Deus está chegando ao teu coração, à tua vida. Você precisa mudar. Agora, uma coisa que eu quero dizer, uma coisa muito importante é que você não pode ficar no meio termo, você não pode ficar em cima do muro, você não pode ficar como eu, que estava em cima da janela. Eu creio que ali naquele cenáculo ali onde as pessoas estavam reunidas, havia um lugarzinho tranquilo para que eu pudesse se assentar e ouvir o apóstolo Paulo pregando. Eu quero dizer uma coisa para você. Quem não gostaria de ouvir o apóstolo Paulo pregar a mensagem de Deus? Eu ficaria não só a noite toda não, queridos. Eu ficaria a noite toda, eu ficaria o dia todo ouvindo aquele grande homem de Deus pregando a mensagem poderosa de Deus. O apóstolo Paulo tinha unção, tinha poder, tinha graça, tinha virtude de Deus para falar aos corações. Deus usou e usava a vida do apóstolo Paulo de uma maneira sobrenatural, de uma maneira tremenda. Então, como é que se está num culto onde o apóstolo Paulo está pregando a mensagem de Deus e dorme, cochila? Mas quantos homens de Deus estão por aí pregando a mensagem de Deus? Quantos ungidos de Deus, cheios da graça, da unção, do poder, né? Estão pregando a mensagem de Deus, vão fazer conferências, vão para as igrejas pregar a mensagem de Deus. Quantos homens desses de Deus estão pregando a mensagem de Deus? E tem pessoas que estão lá no culto e estão cochilando. Foram para a igreja ouvir grandes homens de Deus e estão lá cochilando.
Não é verdade? Isso acontece. Mas olha, queridos, primeiro fator que aconteceu na vida daquele jovem, você se lembra? Ele perdeu a visão, ele perdeu o equilíbrio e ele perdeu a sensibilidade. Não perca a sensibilidade. O Espírito Santo de Deus tem falado ao teu coração, tem falado, ministrado na tua vida. Através desse Orkut, através das mensagens que eu tenho enviado ao teu coração, sejam elas gravadas, sejam elas escritas, o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao teu coração. Então, viva uma vida na presença do Senhor. Saia de cima do muro, saia de cima da janela. Entendeu? A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Não pode. Não pode. De uma mesma boca não pode sair palavra de bênção e palavra de maldição. Você foi chamado para abençoar, então abençoe a vida das pessoas. Não se deixe ser levado pelo sono que leva à morte. Tanto morte física como morte espiritual. A Bíblia diz que aquele jovem não somente estava morto espiritualmente, como morreu fisicamente também, porque ele caiu e morreu. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo desceu, as pessoas, imagina o alvoroço ali naquele lugar. As pessoas desceram ali e ali constataram que que estava morto. O apóstolo Paulo diz, ele está morto, mas não se preocupe, a vida nele vai voltar, a vida nele já está. E aquele jovem ressuscitou para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então, aquele culto que já era bênção, que já era maravilhoso, que já era tão cheio da unção de Deus, imagine como se transformou. Ficou assim de uma maneira maravilhosa. Amém? Então pense, medite profundamente nisso, leia esse texto em casa, Atos capítulo 20, medite nele, entendeu? Não se deixe ser levado e não se perca a visão, não perca o equilíbrio, não perca a sensibilidade do que Deus tem feito na tua vida e do que Ele tem muito mais para poder fazer. Já está escurecendo. E eu vou orar por você agora em nome do Senhor Jesus. Deus, eu quero abençoar a vida dessas pessoas em nome do Senhor Jesus. Cure-as de todas as enfermidades físicas e espirituais. E também restaura a sua visão, ó Pai, espiritual. Que elas sejam restauradas para que elas possam ver as suas maravilhas. E que elas possam, ó Deus, poder contemplar aquilo que tu tens, os teus projetos que tu tens para realizar na vida deles. Cada promessa, Senhor Deus. Cada coisa que tu tens maravilhosa e sobrenatural para realizar na vida dessas pessoas. Que elas sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus e que recebam a cura agora, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você, foi muito bom estar aqui com você, trazendo mais uma mensagem de esperança ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, é o desejo do meu coração e da igreja virtual para a tua vida e do pastor Heber. Um beijão carinhoso no teu coração, que Deus te abençoe grandemente. Amém? Durma com Deus, tenha um soninho maravilhoso na presença do Senhor. Um abração do pastor Heber. Bye.